Nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Independente o Paulo Hamster, ele que é o coordenador do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do escritório aqui de Lajeado, que atende boa parte do Vale do Taquari, o IBGE. E vamos falar hoje sobre a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD. Que, como o nome diz, ela é contínua, é algo que acontece com frequência, só que não é tão divulgada quanto o censo, por exemplo, que a gente bateu bastante na tecla, né? No final lá de 2022, e a gente divulgou bastante os dados, e ainda tem dados que serão divulgados sobre populações dentro dos municípios, por bairros, outras informações bem pontuais que são sempre importantes, né? Você vai lembrar que, final de 2022, saiu a população, início de 2023, saiu a população dos municípios aqui de todo o Brasil, né? E a gente, claro, sempre fazendo recorte para Lajeado e para o Vale do Taquari. Hoje é a PNAD contínua. Do que se trata, como é que ela vem sendo feita, o que se analisa nesse caso. Bem-vindo aqui mais uma vez à Rádio Independente, Paulo Hamster, bom dia. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, tudo bem? Tudo certo. Fazia tempo que eu não vinha, né? Eu estive bastante aqui na época do censo e agora deu uma acalmada, mas estamos de volta. Sempre bom estar aqui. A PNAD, ela, de forma contínua, ela é realizada desde 2011. E até 2011 a gente não chamava de PNAD contínua, era só PNAD, porque ela era feita somente uma vez por ano. E agora, então, desde 2011, ela está toda semana na rua. Ela nunca para, ela nunca termina. Por isso a gente usa o termo contínua, né? A PNAD, ela é realizada em todo o país, né? São mais de 200 mil domicílios selecionados na amostra. É bastante, né? Mais de 200 mil no país, isso equivale a 0,3% do total de domicílios. Tá? 0,3% do total de domicílios. São em torno de 72 milhões de domicílios no país. 211 mil é o número exato de domicílios selecionados. Tá? Isso dentro do trimestre. Né? Então, dentro do trimestre, a gente visita esses 211 mil domicílios. Tá? Eu chamo ela de um censo amostral, mas não é o termo correto, é um termo que eu utilizo. Por quê? Porque ela é muito parecida com o censo. A gente basicamente aplica as mesmas questões, as mesmas perguntas, mas de forma amostral, né? Ou seja, não é em todos os domicílios. Né? E ela traz dados, né, depois gera dados, informações muito semelhantes ao censo, e eu digo que ela atualiza os dados do censo. O censo a cada 10 anos, né? Mas e nesse período de 10 anos, o que a gente tem de informação? A PNAD traz, né? Porém, por ela ser amostral, ela não gera dados para Lajeado. Ela não gera dados para Estrela, para Teutônia, apesar de ser realizada nesses municípios. Ela traz dados a nível de país, né? Indicadores socioeconômicos. Né? E o principal resultado que se espera da PNAD hoje, o que mais está em pauta, é a taxa de desemprego. A taxa de desemprego a gente divulga todo mês, né? E ela vem da PNAD. A gente tem muitas vezes recebe essas informações, né, gerais assim do país, e aí fala que é a partir da PNAD. E aí algumas pessoas, mas o que é? Quem talvez nunca respondeu, ou mesmo que vai responder pela primeira vez, não sabe exatamente do que se trata, né? Ou fica com uma dúvida. Mas o censo já passou, por que agora estão me questionando novamente, né? Exatamente. É mais para isso também, para explicar para as pessoas que é feito realmente, que não é... E aqui na região, na nossa área de abrangência, a gente atende 25 municípios, né? Nós temos 15 setores selecionados hoje. Né? 15 setores em 9 municípios. Tá? Então, ela está somente em 9 municípios dos 25 que a gente atende e em 15 setores. Setor é um recorte menor do município, né? Utilizado pelo IBGE. Tá? Desses 15 setores, 6 são em área rural, tá? E 9 são em área urbana. Aqui em Lajeado, por exemplo, são 5 setores. Tá? 2 no bairro Florestal, 1 no Americano, 1 no Moinhos d'Água e 1 no Universitário. Tá? Então, dos 15 setores que recebem a PNAD aqui na região, 5 são em Lajeado. Né?
E a gente está toda semana a campo. Esses 15 setores, onde em cada um deles a gente entrevista 14 domicílios, né? Eles são visitados no período de 3 meses. Né? Então, que está em vigência no momento. Isso, é o que está em vigência hoje, 15 setores nesses 9 municípios. Isso muda frequentemente. Entra um setor a mais, de um município que ainda não está na PNAD. Sai um setor fora, por exemplo, a gente já fazia PNAD em Vespasiano Correia, hoje a gente não faz mais. Já fazia em Colinas, não faz mais. Né? Então é aleatório. Forquetim entrou recentemente na amostra. Né? Isso é aleatório. Não é a agência do IBGE de Lajeado que define onde vai fazer. Isso já vem da nossa sede no Rio de Janeiro. Né? Essa definição já vem da sede. A PNAD, esses 211 mil domicílios a nível de país, ela tem que abranger, por ser amostral, todas as características possíveis de realidades do país. Né? Setores de baixa renda, de baixíssima renda, setores de classe alta, tanto de área urbana como rural. E essa seleção quem faz são os nossos estatísticos lá no Rio de Janeiro, né? E distribui a nível de país. Então, eles que indicam para nós. Ó, a partir do próximo trimestre, vocês vão visitar, por exemplo, então o setor mais recente, se eu não me engano, é o de Forquetinha. Abrange ali, é um setor rural, né? Abrange Chapadão, São Vítor. Então, a partir do próximo trimestre, esse setor entra na amostra da PNAD. Só para tirar a dúvida ali, Paulo, você falou a questão do emprego, né? Nós temos o CAGED também. Sim. Que também é uma base importante ali, até me parece que daí são os números gerais, a gente usa muito aqui na região para saber quantas pessoas foram empregadas, quantas desempregadas, como é que foi o saldo do mês. Isso tem diferença, né? Sim, o CAGED ele é do Ministério do Trabalho, né? O levantamento aí vinculado ao Ministério do Trabalho. E sim, isso o IBGE não aponta, né? Número de vagas criadas no período, isso parte do CAGED, né? O principal resultado que sai da PNAD é a taxa de desemprego que fechou o 4º trimestre de 2023 em 7,4%. Isso a PNAD aponta. Aponta também quantos empregados com carteira assinada, né? Quantos trabalhadores informais. Né? Por exemplo, a informalidade, né, está hoje, né, o último dado divulgado pela PNAD, em 38,7%. 38,7% dos brasileiros ocupados, que têm alguma ocupação, estão na informalidade. Então são dados interessantes. Trabalham, mas sem carteira? Exatamente. E pois isso não aparece no CAGED, né? Eu acho até que aparece. Eu acho que não o CAGED é informalidade, eu acredito que não. Eu acho que não. E aí é que está um diferencial, um dado interessante. Exatamente. De todos os trabalhadores, vamos arredondar, 40%, 4 em cada 10 trabalha de forma informal. Exatamente. Não tem carteira assinada, não tem os direitos, enfim, toda aquela situação. Ou trabalha por conta. Isso aí. E um dado interessante sobre a taxa de desemprego, que o último dado é de 7,4%, né? No primeiro trimestre de 2021, segundo ano da pandemia, né? A pandemia iniciou em 2020, então o primeiro trimestre de 2021 fechou com 14,9% de taxa de desocupação. Hoje 7,4%, então é uma curva que vem caindo, né? Desde lá do período da pandemia, quando atingiu o seu ápice, né? Sempre caindo ou ela teve algumas mudanças nesse meio tempo aí? Sempre caindo. Pelo menos desde esse primeiro trimestre de 2021. Que bom. Bom, mas pelo que você falou, então não vai ter o recorte regional. Não se pega, por exemplo, como é que está o Vale do Taquari, por exemplo, em questão de emprego. Não vai ser isso. Nível nacional. Esse dado é passado para Brasília, enfim, para o Rio de Janeiro, e aí de lá eles fazem a soma e trazem o dado em nível de Brasil. Isso, porque a nível regional, você pensa, a gente coleta 14 domicílios em cada um dos 15 setores selecionados. A região aqui, na nossa área de abrangência, 25 municípios, tem mais de 300 setores. Então, a gente aplica o questionário em 15 de 300. É uma amostra pequena, não tem como gerar dados a nível de região, muito menos de município. Mas a nível de país, né? São quantos domicílios, então, que são visitados aí? 14 vezes 15. Vezes 15. Isso aí. Ok, vamos fazer o cálculo aqui. De cabeça não vai sair, né? Isso região, né? Aqui na nossa região, isso aí. E aí como é que funciona? Porque eu estou vendo aqui uma carta que é entregue, né, pelo IBGE, na casa das pessoas que serão visitadas, para as pessoas já se programarem, para estaremos passando aí. Acho que isso é importante também a gente trazer aqui como serviço.
E pelo que diz aqui, a entrevista será feita 5 vezes no domicílio da pessoa. Isso. Uma vez a cada trimestre. Então, isso também é interessante para a gente informar aqui, né? Exatamente. A partir do momento que aquele setor foi selecionado e dentro daquele setor, aquelas 14 residências, que também é uma seleção aleatória, né? É um sorteio, né? Os 14 endereços é um sorteio. Mas sorteio em cima do quê? Em cima, por exemplo, agora a gente está sorteando em cima do que foi registrado no censo, né? Então, o censo, por exemplo, ali no setor do florestal, há 400 domicílios. A gente tem toda essa lista de endereços, né? E, então, dentro desses 400, 14 são selecionados aleatoriamente. E eu tenho que ir nesses 14. Seleciona-se antes, não é não sei se é recenseador também, o cara... É o nosso técnico. O técnico do IBGE que vai passar lá e ele vai dizer, eu vou nessa casa aqui agora. Não é assim. Não. Ele já sai do IBGE sabendo onde ele tem que ir. O próprio sistema faz essa seleção aleatória. E essas residências, então, são pessoas que recebem um documento, uma carta e uma cartilha para que saibam que eles virão fazer entrevista. Isso aí. Ricardo colocou bem, são 5 entrevistas no período de 1 ano, né? Mas a primeira entrevista, como é que eu vou abordar o informante, né, o morador, pela primeira vez? Uma semana antes de visitar esse domicílio, a gente passa no domicílio e deixa uma correspondência, né, informando que o domicílio foi selecionado para a PNAD, né, que serão 5 visitas, né, e que a primeira visita será na próxima semana, né, até já para, né, que a pessoa já se prepare, né? Se tiver alguém em casa, a gente já fala com a pessoa, né? Se não tiver ninguém, a gente deixa a cartinha na caixa de correio. E na semana seguinte, então, a gente faz a visita presencial, né? Explica tudo novamente e aplica o questionário. Caso a pessoa não esteja em casa por motivos de trabalho ou outros motivos. Voltamos à noite, né? Trabalhamos muito, nossos técnicos trabalham muito, né? Fora de hora, né? Principalmente aqui na área urbana de Lajeado, florestal, universitário, né? É bastante à noite, né? Eu diria que tem mais entrevistas à noite do que durante o dia. Porque é mais fácil de pegar as pessoas em casa. Exatamente. Mas é um questionário rápido, né? Tá, mas e se a pessoa não quiser responder? Isso. Acontece. Eu até trouxe um dado aqui, que no último trimestre a gente teve 6 recusas, né? Você não deu o resultado do cálculo, Ricardo, mas 210 questionários. Sim. Isso aí, 210. 210 questionários. Então, a gente teve 6 recusas em 210, né? Que vale a quase 3%, né? A gente insiste bastante, a gente volta uma vez, volta 2 vezes, volta 3 vezes, mas acontece sim da gente ter recusas, né? E não há nenhuma... não há nada... Apesar de haver uma legislação que fala da obrigatoriedade de prestar informação, né? Hoje o IBGE ainda não aplica. Ela prevê multa. Essa lei prevê multa. Além dela falar do sigilo da informação, ela prevê a multa para quem não atendeu o IBGE. Hoje o IBGE ainda não aplica. A gente trabalha muito com o convencimento, né? Até porque eu multar um informante que não quer responder o questionário, não quer dizer que a partir do momento que ele se sentir obrigado a responder, ele vai trazer a informação correta para a gente, né? E a gente não quer um dado qualquer, a gente quer a realidade, claro, né? Então a gente trabalha muito com convencimento, que a pessoa se convença que sim, é importante responder a pesquisa, não vai trazer nada de mal para ela, bem pelo contrário, é um dado que vai contribuir para o planejamento do país, até porque 210 mil domicílios selecionados, então ela representa quantos outros, né, domicílios. Aquele dado que ela traz para a gente não representa só a casa dela, né? Na expansão da amostra. E vai ficar em sigilo, né? Não vai Fica ser em sigilo. compartilhada essas informações. Né? Esse documento que foi entregue agora mais recentemente é pela primeira vez que as pessoas estão recebendo e aí vão ter a sequência aí, né? A continuação das entrevistas ou já está em sequência? Não, a gente tem o costume há mais tempo já de entregar esse documento, essa cartinha, antes de visitar o domicílio pela primeira vez, né? Na PNAD. Né? Inclusive em setor rural, na semana anterior a gente visita, e são 5 entrevistas, né? Por que 5 entrevistas, né? Por que não uma e basta? Porque a metodologia da pesquisa prevê a aplicação de questões diferentes no período. Tem uma parte do questionário que é um núcleo básico, que são as mesmas perguntas aplicadas nas 5 entrevistas, mas tem questões diferentes em todas as entrevistas, né? Então a entrevista
naquele trimestre não se torna tão extensa, né? No trimestre seguinte vai responder a parte básica e uma parte diferente que não foi aplicada no primeiro. E também a gente acompanha o domicílio nesse período de um ano, nessas 5 entrevistas, justamente para ver o que muda, principalmente no mercado de trabalho, né? Daqui a pouco a pessoa estava desempregada na primeira entrevista, na segunda conseguiu emprego, ou o contrário, né? Então a gente acompanha o domicílio. A metodologia prevê isso, acompanhar os 14 domicílios selecionados naquele setor durante um ano, né? E aqui fala também, além do trabalho, fala educação e características de todos os moradores. E isso fica para as próximas, então, e agora está focado mais no trabalho? Ou também se fala sobre educação e que pontos da educação? O núcleo básico é basicamente educação e trabalho, né? Escolaridade, se a pessoa está estudando ou não, qual é a formação dela, todos os moradores do domicílio. Isso, e trabalho. Porque você correlaciona, por exemplo, dados de trabalho com educação. Muito se fala, quem tem nível superior ganha mais. Tem um rendimento maior, quem tem nível superior. É verdade? É verdade, a PNAD aponta isso, né? Então você tem uma relação do trabalho com a escolaridade, do trabalho com a cor e raça, né? Um dado interessante até que eu trouxe é que 1 em cada 4 mulheres de 15 a 29 anos de idade não trabalhavam e nem estudavam no ano passado. 1 em cada 4, 25% das mulheres entre 15 e 29 anos não trabalhavam e nem estudavam. Para homens é menor, é 14%. Né? Então são dados que a PNAD aponta. E como é que está a escolaridade no nosso país? Não sei se tem esse dado. Não trouxe agora, Ricardo. Ok. 9 milhões de brasileiros... Né? Acho que muitos, a grande maioria não tem o ensino superior. Né? É um dado interessante que eu trouxe da PNAD, da última PNAD que foi divulgada, que correlaciona escolaridade, estudo com cor e raça. 9 milhões de brasileiros não completaram o ensino médio. Tá? Ok. Desses 9 milhões, mais de 70% eram pretos ou pardos. Tá? Então, são relações que a pesquisa faz. Da escolaridade, do trabalho, da cor e raça. Tá? Gerou muita repercussão uma das últimas divulgações da PNAD, que a mulher dedica quase 10 horas semanais a mais do que o homem para o serviço doméstico, né? Em média. Gerou bastante repercussão quando saiu. 10 horas a mais por semana para o serviço doméstico e para o cuidado de pessoas, seu filho, né? Então são dados curiosos que a PNAD traz e que o censo também traz, mas a PNAD traz isso todo ano. Né? E o censo uma vez a cada 10 anos. E aí, a partir desses dados, a gente pensa e imagina que alguns programas diferentes sejam colocados em prática, ou pelo menos programados para serem colocados em prática, para tentar mudar algumas realidades que talvez, né, possam ser mudadas. Com certeza, é um dado que o IBGE disponibiliza para a população em geral, para os nossos políticos, para os nossos administradores, né? E mostra, por exemplo, essa disparidade de negros com brancos, homens e mulheres, né? E aí o que precisa ser feito, né? Mas sempre um dado a nível de país, né? Eu não consigo essa mesma informação para Lajeado. Paulo, volta e meia a gente fala sobre vagas de emprego, IBGE precisando de trabalhadores. Isso é claro, mais na questão do censo. Agora, também tem vagas abertas, estão precisando de equipe ou está suprido nesse momento? Não, para a rotina a gente está bem servido hoje. São quantos funcionários Nós hoje? estamos em 5. Né? 5. A rotina do IBGE... 25 municípios aqui da região. A rotina do IBGE, ela é mais tranquila do que a do censo, né? Então eu saio hoje de 5 servidores para 300 no censo, né? Mas volta e meia sim abre algum processo seletivo. Recentemente, nesse Enem dos concursos, né? É o termo que foi utilizado, né? Temos diversas vagas para servidores efetivos, inclusive para o IBGE, mas para Lajeado não abriu. Para Lajeado não. Tá certo. Paulo, muito obrigado por ter vindo aqui à Rádio Independente. Sempre portas abertas, é importante, né? Até a população saber como é que funciona. De onde é que saem esses dados que a gente vê a nível nacional, muitas vezes regional, né? São as pessoas do IBGE trabalhando, batendo de porta em porta e fazendo esse levantamento. Claro que a PNAD contínua, como disse o Paulo, um número bem menor de funcionários, muito menos residências visitadas. Então, na região são 210 nesse momento que estão sendo visitadas. Depois vai ter outras que vão ser visitadas e assim por diante. Se tu permitiu citar os municípios, eu acabei não citando. Pode citar. Né? Então a gente
executa a PNAD aqui na região em Teutônia, Poço das Antas, Arroio do Meio, Encantado, Marques de Souza, Progresso, Forquetinha, Estrela e Lajeado. São esses os municípios. Eu estava me despedindo, mas chegou uma não é uma pergunta, é uma colocação que eu acho que vocês devem ouvir também. E a gente ouve aqui também, Baltimore. Então vou trazer para o ar aqui o seu Ademir José Alves da Costa, de Marques de Souza. Ele diz: bom dia, me perdoe a ignorância, mas como uma amostra tão pequena, não tem como acreditar num dado estatístico. Vocês devem ouvir muito isso, né, Paulo? Ouvimos, mas eu vou te dizer... Explique aí. É uma amostra... Eu acredito que... Ademir, né? Isso. Que ele acredite nessas pesquisas eleitorais, que vão começar agora em seguida. Eu acho que ele não acredita Será também. Que não acredita? Acho que vai na mesma linha. Porque eu ouço também das pesquisas porque eleitorais. Muitas vezes eu acompanho... fecha a pesquisa eleitoral com aquilo, né? Com o resultado da eleição. E a pesquisa eleitoral, muitas vezes, ela entrevista 1.500 pessoas, 3.000 pessoas, né? A nível de país, né? Aqui eu estou falando de 210 mil domicílios, né? Então, é uma amostra pequena? Mas ela é muito grande, né? Comparando-se, por exemplo, à pesquisa eleitoral, né? E ela traz resultados, sim, que a gente pode acreditar. A nível de país, sim, né? Agora, eu aplicar o questionário em 14 domicílios do município de Teutônia, com certeza. Eu não posso gerar um dado para Teutônia. Talvez nem para o Rio Grande do Sul, né? Com os domicílios entrevistados aqui no estado. Mas a nível de país, sim. 210, 0,3%, sim. A gente tem a garantia que sim, que é um dado confiável. Tá certo. Muito obrigada. Conversamos com o coordenador do IBGE, o Paulo Hamster, sobre a pesquisa por amostra de domicílios contínua, a PNAD contínua, que está sendo realizada em vários municípios aqui do Vale do Taquari. Mais detalhes também na sequência no independente.com.br.